o conceito de temer a Deus na Bíblia, ele é muito rico e cheio de significado, mas também mal compreendido dentro desse contexto moderno, aonde as pessoas têm uma certa rejeição a determinadas palavras. E quando o jogo de palavras diz temor a Deus, temor do Senhor, o que vem às vezes à mente é exatamente a ideia de medo. Mas isso a gente já teve a oportunidade de esclarecer em estudos anteriores. Ao longo desse mês, nós tivemos aqui, por exemplo, o tema o que não é e o que é o temor do Senhor. Quais os benefícios do temor do Senhor na vida do crente e da igreja? E como crescer no temor do Senhor? Hoje, nós, é claro, vamos mergulhar nesse tema, porque entendemos que temer a Deus não é, em primeiro lugar, ter medo da mesma forma que, por exemplo, temos medo de um perigo físico, medo de um assaltante. Pelo contrário, temor a Deus engloba uma poderosa reverência, amor, respeito pelo poder, santidade e autoridade de Deus. É um reconhecimento da natureza transcendente de Deus e da nossa dependência dele. Quando falamos de temor do Senhor, falamos de uma coisa muito prática, muito próxima, porque é uma relação entre o Senhor, Criador dos céus e da terra, e as suas criaturas. O salmista, por exemplo, exprime isto de forma muito bela no Salmo de número 111, verso 10, quando ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse versículo sugere que temer a Deus é fundamental para a verdadeira compreensão e para uma vida correta. Falar de temor a Deus, falar de temor do Senhor, é falar de uma coisa que nós experimentamos e vivenciamos no nosso dia a dia. Não é um assunto tão somente ligado à academia, ligado aos cursos de teologia, restrito a mestres, professores, teólogos, pastores. Mas o temor do Senhor é algo que deve estar presente no nosso dia a dia, de todo crente, de todo cristão. Não se trata de nos encolhermos de medo, de termos pavor diante de alguma coisa que façamos que não seja do agrado de Deus, não. Mas, na verdade, de alinharmos as nossas vidas com a vontade de Deus e reconhecermos a sua soberania. Sabermos que Ele, o Senhor, está no controle de todas as coisas. Psicologicamente, podemos entender o temor de Deus como um reconhecimento saudável das nossas limitações e vulnerabilidades perante o Senhor. Nós que vivemos numa sociedade onde constantemente somos levados a pensar que somos os donos da situação, que temos o poder de decidir todas as coisas na nossa mão, que somos independentes, autônomos, passamos a entender que quando conhecemos o verdadeiro temor do Senhor, nós percebemos o quanto vulneráveis, limitados, pequenos nós somos diante de um Deus criador de todo o universo. Mas não apenas o poder criativo de Deus, mas reconhecer, amados, a nossa humildade, reconhecer ao mesmo tempo a sabedoria divina e o desejo que cada crente deve ter de viver uma vida reta aos olhos do Senhor. Nessa noite, o nosso desafio é saber se há diferença do temor do Senhor, do Antigo e do Novo Testamento. Algumas pessoas, ao lerem as Escrituras, passam a dizer que o Deus do Velho Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento. Mas, queridos, a Bíblia diz que Deus não muda. O que muda é o coração do homem. E é por isso que a revelação que Deus traz nas Escrituras, ela vai se aprofundando cada vez mais. Deus vai se mostrando cada vez mais claro, para que o seu povo possa viver bem e viver com alegria no relacionamento saudável com o Senhor. Por exemplo, no Antigo Testamento, vemos o temor de Deus intimamente ligado à obediência aos seus mandamentos. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 a 13, as Escrituras afirmam: Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Que temas o Senhor teu Deus,
que andes em todos os seus caminhos, que o ames, que sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e estatutos do Senhor. Deixa bem claro aqui em Deuteronômio, que aquilo que Deus deseja do seu povo, aquilo que Deus requer do seu povo, é que ele tema ao Senhor. O temor do Senhor é algo basilar na relação do povo de Deus, do povo da aliança, do povo judeu com o Senhor. Mas à medida que nós avançamos no Novo Testamento, encontramos este conceito como que evoluindo. Embora o temor de Deus ainda esteja presente, está cada vez mais associado à compreensão do amor, da graça e da santidade de Deus revelados na pessoa do seu Filho Jesus. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, lemos: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E esse aperfeiçoamento é algo que é progressivo na nossa vida. É algo que deve estar evoluindo, crescendo. Não dá para imaginar uma pessoa dizer que antes era mais crente do que é hoje. Precisamos entender, queridos, que a nossa vida com Deus é uma vida que está em ascensão, em crescimento. Não pode estar paralisada, não pode estar derrocada. Precisa estar crescendo. Assim, eu quero encorajar você a ver o temor de Deus não como um fardo, não como um peso, mas como um convite a uma relação mais profunda com Deus. Ao escolhermos esse tema, nós o fizemos na certeza que aquilo que Deus deseja para o seu povo é uma vida de maior intimidade com Deus. Agora à tarde, já pegando o início da noite, eu e Osana estávamos aqui aconselhando um casal que nós vamos ter a alegria de celebrar o casamento nessa próxima quinta-feira. E a gente estava falando acerca de intimidade, um dos pontos que a gente abordou. E é interessante, queridos, porque ao mesmo tempo que muitos que aqui estão são casados e sabem do seu relacionamento de intimidade com o seu cônjuge, sabe que a intimidade ela não se limita apenas aos primeiros dias de núpcias. A intimidade é algo que deve crescer mais e mais, porque não é só o conhecimento físico um do outro, é o conhecimento emocional que a gente passa a ter, que nos fala do outro com um simples olhar. E essa intimidade, Deus também deseja ter com cada um de nós. Por isso a escolha desse tema, porque nós não podemos pensar uma vida santa, uma vida piedosa, sem entender o verdadeiro sentido do temor a Deus. O temor do Senhor não nos leva à paralisia. Nós não precisamos ficar amedrontados diante de Deus, que Ele possa nos punir pelo nosso erro, pelo nosso pecado. É claro que o desejo de Deus é que não venhamos a incorrer na prática do pecado, que não façamos do pecado uma regra na nossa vida, mas uma exceção. Mas ao mesmo tempo que somos falhos, que somos pecadores, nós temos um Deus misericordioso, que se agrada daquele que tem um coração contrito e quebrantado. É por isso que é bom entendermos, queridos, que a ação do Espírito, a ação do temor de Deus deve inspirar nossas vidas de tal forma a honrarmos a Deus e servir uns aos outros. Porque o temor do Senhor não é apenas uma relação transcendental com Deus, não é algo apenas espiritual, mas é algo prático, que se evidencia no relacionamento com o irmão. Você talvez pergunte, quantas vezes a expressão temor do Senhor é citada nas Escrituras? Se nós pegássemos uma concordância bíblica, nós iríamos ver que a palavra temor, ela se repete aproximadamente de 150 a 175 vezes. Mas, se nós tomássemos as inferências dessa palavra, o número de citações seria muito maior. Temor do Senhor permeia do Gênesis ao Apocalipse. É um tema que vibra junto ao povo de Deus. É importante compreender, queridos, que a repetição dessa expressão, temor do Senhor, ela tem um objetivo. A menção frequente de temor a Deus
sublinha a sua importância na vida espiritual do povo de Deus, da igreja. Se fosse um tema que não tivesse o objetivo de nos impactar, se fosse um assunto que não buscasse transformar a nossa vida, não seria tão fortemente ensinado, repetido nas Sagradas Escrituras. O objetivo, como nós dissemos, como já foi dito anteriormente, não é incutir medo, pavor, mas sim um profundo respeito, reverência, amor pelo Senhor. Em todo o Antigo Testamento, encontramos numerosas exortações do temor a Deus. E aí nós vamos fazer um tour por vários livros, tanto da lei, quanto dos profetas, quanto das escrituras. Essa, é a divisão segundo as escrituras hebraicas. Vamos lá, os livros da lei. Gênesis 31, capítulo 31 é talvez uma das passagens mais significativas de toda a escritura, pois se relaciona com a predominância do temor de Deus no pensamento bíblico. Veja no versículo 42, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, agora me mandarias embora de mãos vazias. Esse é o momento, vocês lembram da história, em que Jacó deixa a casa de Labão, seu sogro, juntamente com as suas esposas, e segue voltando para a casa do seu pai. E Labão vai ao seu encontro. E aí a palavra de Deus diz que à noite, o anjo do Senhor fala a Labão para que ele não tocasse em Jacó. E Jacó então, diante do encontro de Labão, que vem ali em sua perseguição, Jacó diz, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque. Queridos, o nome de Deus é uma revelação do seu caráter. Jacó, ele não simplesmente diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, mas ele diz o temor de Isaque. Aqui é um dos nomes atribuídos a Deus como sua revelação de seu caráter. Que Deus é um nome a ser temido. Não é mais um Deus entre tantos outros. Labão não conhecia o Deus de Abraão. Labão servia a deuses. E naquele momento ele reconheceu o verdadeiro Deus poderoso. Quando Deus é corretamente apreendido, ter verdadeiro temor bíblico dele é tanto parte de uma resposta correta à revelação de seu caráter, que ele se chama o temor de Isaque. Imagine só, você poder dizer, Deus, o temor de Alex, o temor de Giovânio, saber que esse é um Deus que é protetor, esse é um Deus que é guardador. E o que Jacó estava dizendo para Labão era, você não pode me tocar, porque quem é o meu protetor é o Senhor. Ele é o temor de Isaque. Queridos, se a minha apreensão de Deus, se a minha compreensão de Deus não me levam a temê-lo como Isaque fez, não entendi corretamente quem é Deus. Ele se identifica como o temor de Isaque. O relacionamento que Abraão teve, foi chamado amigo de Deus. Que Isaque teve, que foi chamado o seu relacionamento de temor de Isaque, nós precisamos ter. Mas se nós continuarmos avançando, lá em Êxodo, capítulo 18, temos o registro do problema de Moisés, de tentar governar sozinho toda a nação de Israel. Vocês lembram? Moisés saiu com o povo do Egito, estava caminhando pelo deserto, e muitos procuravam para tratar de questões familiares, questões envolvendo mercadoria, animais, tudo era levado para Moisés. E sozinho, ele liderava, ele julgava a nação. Então, vem a Jetro, seu sogro, visitá-lo. E Jetro, então, dá-lhe uma orientação, que se torna uma regra basilar da administração moderna, que é a delegação de autoridade. Eu sei que às vezes nós temos dificuldade de delegar, de poder dividir o peso que está nos nossos ombros. Um empresário, às vezes, tem dificuldade de dividir as responsabilidades com terceiros. O pastor, às vezes, tem dificuldades de dividir as responsabilidades com outros.
O pai de família, às vezes, tem dificuldades de dividir as responsabilidades com a esposa e filhos. E Jetro, então, traz a Moisés esse conselho de poder, então, compartilhar essa supervisão. E aí, então, alguns requisitos são citados no versículo 21 do capítulo 18. Diz assim: além disso, escolherás dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a ganância injusta, e os colocarás sobre eles para serem governadores de milhares, de 100, de 50 e de 10. Veja que um dos pré-requisitos para esses supervisionarem, julgarem a nação, é que fossem homens tementes a Deus. Porque não adiantava ser uma pessoa que tivesse grande conhecimento, fosse um legislador, fosse, quem sabe, um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não adiantava o conhecimento, ou alguém que tivesse muita experiência, mas a principal característica desse que julgaria o povo de Deus, a principal característica desse homem que estaria ali ouvindo as pessoas e tomando decisões sobre a vida delas, é que fossem tementes a Deus. Caso contrário, poderiam acolher o suborno que chegasse a eles. Olha, eu tenho uma causa com fulano. Vamos fazer o seguinte: se você me der o ganho de causa, das 100 vacas eu te dou 10. Infelizmente, a gente sabe da história humana de pecado, da corrupção, do suborno. É por isso que a característica citada aqui é que precisava ser um homem temente a Deus. O temor do Senhor precisava estar no coração dessa pessoa. Queridos, de todos os requisitos que poderiam ser estabelecidos para os homens administrarem a justiça naquela poderosa nação, foi colocado o temor de Deus como mais importante. É que eles deveriam agir exatamente sabendo que Deus estava com seus olhos postos sobre eles. Quando nós realizamos a obra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo que nós fazemos, e devemos fazer com excelência, não de qualquer forma, é para a glória de Deus. Não é para sermos aplaudidos, podemos até sermos honrados, e não há nenhum problema quanto a isso. Mas que isso não venha nos ensoberbecer, que nós possamos continuar sabendo que somos pó, e que toda glória é do nosso Deus. Quaisquer outras qualidades que nós, ou aqueles homens pudessem ter, elas foram secundárias, frente ao temor de Deus. Mas vejamos um outro livro, o livro de Jó. Ao nos voltarmos para o livro de Jó, mudamos das relações de Deus com uma nação, porque até então, o que nós vimos anteriormente, Deus estava se relacionando com a nação como um todo. Mas agora em Jó, o relacionamento é com o homem, não é com a nação. Este homem não é como o fariseu que se gabava de suas supostas realizações, mas era alguém de quem o próprio Deus se enaltece a respeito do que ele fazia. O livro de Jó, no seu capítulo 1, verso 1 diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Havia a expressão externa da sua vida, aquilo que as pessoas viam, aquilo que as pessoas poderiam perceber, a sua integridade e a sua justiça. Porque ser íntegro e ser justo revela como nós nos relacionamos com os outros. Porém, internamente, é citado duas características de Jó. Ele era temente a Deus e evitava o mal. Isso os homens não podiam saber. Isso era uma relação dele, Jó, com Deus. Um homem que temia a Deus e que evitava o pecado, evitava o mal. Esse pensamento é novamente enfatizado no versículo 8 do mesmo capítulo, que diz: e disse Jeová a Satanás, e disse Deus a Satanás. Aqui foi no encontro quando Satanás vai até o Senhor. Notaste o meu servo Jó, diz Deus a Satanás, porque não há ninguém semelhante a ele na terra, homem íntegro e reto, que teme a Deus. Queridos, vemos que a essência da piedade de Jó
é que ela é impregnada com esse temor de Deus. Uma vida piedosa, ela não é balizada, ela não é mensurada por aquilo que nós fazemos para os outros. E isso é muito bom. É bom abençoar a vida de outros. É bom ajudar os mais pobres. É bom poder contribuir com aqueles que são órfãos e viúvas. Tudo isso é bom. E na história humana, nós vamos ver grandes homens e mulheres que se doaram ao bem do próximo. Mas, amados, se nós queremos conhecer verdadeiramente um homem, uma mulher piedosa, é aquele que teme ao Senhor. É aquele que vive em temor do Senhor. E isso Jó nos ensina muito bem. Mas vamos até o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele tem muitos exemplos disso. Não teríamos como caminhar em todos os livros da Bíblia. Escolhemos alguns. Os Salmos, queridos, nele nós encontramos como que o lugar central do temor do Senhor. Veja o Salmo 2. Deus emite um comando à luz da exaltação de seu Filho. Agora, diz o versos 10 e 11. Agora, pois, sede sóbrios, ó reis, sede instruídos, juízes da terra. Servi a Deus com temor e alegrai-vos com tremor. Queridos, Deus está falando aqui a autoridades. Infelizmente, o que nós observamos na maioria das vezes, aqueles que têm a autoridade de governar, de legislar, de julgar, é a ausência do temor de Deus. O único temor que eles têm é de não se locupletar do bem público, é não se aproveitar daquilo que chega às suas mãos, é de perder e não ganhar sempre. Mas aquele verdadeiro homem que ama a Deus, tem o temor de Deus como uma bússola na sua vida. A palavra de Deus diz também que essa justiça, esse temor de Deus, aqui é como que luz do que fiz com referência ao meu filho e ao lugar central que designei a ele. A única resposta correta é o serviço que é realizado no contexto do temor piedoso. É por isso que diz, sirva ao Senhor com temor. Devemos servir ao Senhor com temor, porque quando servimos a Deus, estamos servindo ao seu Filho, estamos servindo à igreja. A vida prática do temor do Senhor, ela se dá no relacionamento com o próximo. Salmo 67, o salmista implora que Deus seja misericordioso com ele e com o povo da aliança. Veja o verso 2, para que o teu caminho seja conhecido na terra, e a tua salvação entre todas as nações. E qual é o resultado da mensagem salvadora de Deus para as nações? Está no versículo 7 desse salmo. Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. Sabe por que nós anunciamos a palavra de Deus? Sabe por que nós pregamos a mensagem do Evangelho? É para que os homens possam ter temor ao Senhor. Para que os homens possam realmente conhecer a Deus. Esse é o papel que foi dado a Israel. Esse é o papel que tem sido dado à igreja. Esse é o papel que tem sido dado a você e a mim. De fazermos o nome do Senhor conhecido para que as pessoas o temam. E Deus abençoará até os confins da terra. Deus abençoou a sua igreja, quando ainda em Jerusalém, o evangelho passou a ser pregado, e naquele primeiro discurso, naquela primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 vidas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Desde então, a mensagem do evangelho tem se espalhado em todo o mundo. Homens, mulheres, adultos, jovens, velhos, todos têm sido alcançados. Mas o nosso papel, enquanto proclamadores do Evangelho, não se encerrou. Nós somos chamados a assumir essa responsabilidade, para que assim como nós o conhecemos, outros também possam conhecê-lo. Para que assim como o temor do Senhor habita em nós, também possa habitar em outras vidas. Salmo 103 contém várias referências ao temor do Senhor. E essas várias referências têm um fio condutor. Elas nos ensinam que o temor do Senhor é uma característica indispensável ao povo de Deus. É tanto assim que quando você quer descrever o povo de Deus, você pode fazê-lo usando uma frase sinônima: aqueles que temem a Deus. O povo de Deus são aqueles que temem ao Senhor. Veja o versículo 11. Pois assim como os céus estão altos e acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. A bondade e a misericórdia de Deus é para com aqueles que o temem.
aquele de coração duro, aquele que continua preso ao vício, ao pecado, não teme a Deus. A sua bondade, a sua misericórdia não o alcançam. Se você for mais à frente, você vai encontrar que a sua benignidade está com os que temem. Veja o verso 13. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Deus se compadece de nós. Deus conhece, queridos, as nossas necessidades. Deus é aquele que recolhe as nossas lágrimas. Deus é aquele que ouve os nossos prantos. Deus é aquele que entende a cada um de nós quando ninguém mais nos entende. É Ele que sabe todo o nosso ser, pois quando ainda substância informe no ventre de nossas mães, Deus nos conhecia por completo. Não há algo que seja desconhecido a Deus, não há como eu esconder algo de Deus, porque se eu subo aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, a tua mão ali estará comigo. É por isso, queridos, que ser filho de Deus tem como sinônimo ser temente a Deus. Vamos então agora aos escritos de Salomão. Provérbios capítulo 1. Nós vamos ver no versículo 7. Esse livro, que é um livro que traz ensinamentos didáticos, que procura nos mostrar verdades de Deus. Mas diz no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio, ou seja, é a parte principal do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Queridos, o temor do Senhor não é apenas o beabá, não é apenas as primeiras palavras que aprendemos. O temor do Senhor é o domínio da língua como um todo. É você saber de Deus logo no início da sua caminhada cristã. É aquele leite espiritual que você tomou, mas é aquele momento também de você se aprofundar em conhecer mais e mais de Deus. O grande problema, amados, é que a gente quer uma fórmula rasa de conhecer a Deus. Nós estamos acostumados a esse mundo moderno, onde tudo acontece com uma celeridade incrível. Se queremos ter luz, basta clicar num portão e a luz já nos chega. Mas quem é de um tempo atrás, alguns que moravam no sertão, que tinham que ir até a venda, às vezes a alguns quilômetros de distância, para comprar um pouco de querosene ou diesel, para abastecer lá a lamparina e acender à noite, sabe como é diferente. É como o coloral, que é muito fácil você comprar em qualquer banca de esquina. Mas antigamente que você tinha que plantar a árvore, depois pilar, torrar, até chegar a produzir aquele condimento. Queridos, nós somos essa geração que tudo tem que ser rápido. Que as coisas aconteçam rapidamente. E na nossa relação com Deus, às vezes nós somos assim: Senhor, eu estou precisando dessa bênção, Senhor, mas olha, tem alguns minutos para que isso aconteça, porque eu não posso perder tempo. Nós não queremos mais nos dedicar à oração. E quando nós o fazemos, é aquela coisa assim: Senhor, obrigado. Ó Senhor, amanhã a gente se encontra de novo, né? Se é para ler a Bíblia Sagrada, Jesus fala comigo: olha, Senhor, me mostra aqui, peraí, ainda aqui, Jesus. Não, eu não gostei desse não. Vamos para outro Jesus, né? A gente não tem mais desejo, vontade, prazer em estar com Deus. Há tantas coisas aí fora que roubam o nosso tempo com o Senhor. E a gente se permite a passar horas e horas assistindo série de TV, nada contra você que gosta, amém. Tem boas séries para assistir. Horas e horas no celular, vendo as mensagens, vendo Instagram, vendo sei lá mais o quê. Muito bem, se você tem tempo, tudo bem. Mas não roube o seu tempo com Deus. Não roube o temor de Deus na sua vida, a sua intimidade com Deus. É isso que nós aprendemos aqui no livro de Provérbios. Mas veja Eclesiastes capítulo 12. Aqui ouvimos esse homem que examinou todas as vias possíveis pelas quais um homem pode ir para encontrar o significado da vida e encontrar satisfação. Salomão busca todos os caminhos possíveis para encontrar prazer, satisfação, alegria na vida. E às vezes você pode ter contemplado seguir por algum desses caminhos. Às vezes eles parecem ser caminhos doces, como eram no começo para Salomão. Mas à medida que ele descia até o fim de cada um desses caminhos, ele viu que eles não eram nada além de vaidade e aborrecimento. Até chegar a esta conclusão nos versos 13 e 14 do capítulo 12. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus
e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão, que teve tantos bens, Salomão que conheceu tantos lugares, Salomão que pôde usufruir tudo que o mundo poderia lhe dar, ele chega a essa conclusão, que o final de tudo é temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor, pois isso é essencial para o homem. Às vezes, querido, nós estamos como que correndo atrás do vento, e aqui, claro, eu não estou apoiando ninguém a viver em berço esplêndido, isso só serve para hino nacional. Precisamos trabalhar, precisamos buscar o pão de cada dia, precisamos investir na nossa saúde, precisamos cuidar do nosso casamento, precisamos educar bem os nossos filhos, precisamos ter esse olhar, mas precisamos priorizar a Deus sobre todas as coisas. Aqui está o verdadeiro significado da vida, aqui é onde você encontra o que é a vida. Qual é o resumo da totalidade do dever do homem? Como o verdadeiro significado da vida pode ser encontrado? Temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Mas vejamos aqui os profetas. Meu Deus, o tempo. Isaías, capítulo 11. No livro de Isaías temos uma bela profecia do Messias, que viria da linhagem de Jessé. Veja os versículos 1 a 3. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Queridos, aqui está uma declaração explícita, que o Espírito viria sobre o Messias. Isso é uma promessa que aconteceu em Jesus, como de fato veio sobre Jesus lá nas águas do Jordão. Isaías diz que ele viria sobre ele, não apenas com o Espírito de força e poder. Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Jesus desobstruiu os ouvidos dos surdos. Jesus soltou a língua dos mudos. Mas esse poder, esse Espírito, estaria sobre ele, como o Espírito do temor do Senhor. E esse mesmo conceito é o único aspecto do ministério do Espírito que é ampliado no versículo 3. É repetido. Ele diz, e ele se inspirará no temor do Senhor. Queridos, Jesus, a relação dele com o Pai, foi uma relação de temor, de obediência, de respeito, de reverência, de amor. E aí eu fico pensando, amados, como isso nos falta na nossa relação com Deus. E aí alguém possa dizer assim, pastor, mas como isso falta na minha relação com Deus? Às vezes falta isso na sua relação com o próximo. A falta de cuidado com a pessoa que está do seu lado. A falta de respeito, de reverência na casa do Senhor. Porque parece que a relação que a gente tem com Deus, ela se limita a alguns momentos que nós estabelecemos que vamos ter com Deus. Senhor, calma aí, agora não é hora, eu te ligo no momento certo. Quando Deus, queridos, quer se relacionar conosco, não apenas 1 ou 2 horas de culto, mas as 24 horas do dia. Quando Deus quer ter um relacionamento conosco, não apenas no dia da semana, no domingo, mas em todos os dias da semana. Não apenas no local chamado templo, igreja, mas saber que eu sou o templo, que eu sou morada, que eu sou a habitação do Espírito. Jeremias capítulo 32. Jeremias revela a nova aliança que o Messias faria acontecer em seus próprios sofrimentos e mortes. Esta aliança é a aliança selada e ratificada pelo sangue de Cristo. É exatamente Jeremias apresentando o sacrifício de Cristo. E que também é reforçado em Hebreus capítulo 8 e 10. Nos quais Jeremias 31 e 32, bem como Ezequiel 36, são citados. Observe, queridos, no versículo 38 a 40 de Jeremias 32, o que Deus diz por meio do profeta que acontecerá quando as bênçãos da nova aliança forem trazidas aos homens. Isso aqui, Jeremias está falando centenas de anos antes de Jesus vir. Diz assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Não é apenas quando estivessem no templo. Não era apenas quando as coisas estivessem bem. Mas é que me temessem durante toda a sua vida. Para o seu mal? Não. Para o seu próprio bem. Só o seu? Não. Dos seus filhos e dos seus descendentes.
Farei com eles uma aliança permanente, não é temporária, não é provisória, é duradoura, é permanente. Essa aliança é eterna. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Não dormitará o guarda de Israel. Ele cuida de nós em todos os momentos. E farei com que me temam de coração, não só de boca, não só de aparência, mas de coração, para que jamais se desviem de mim. Queridos, que amor tremendo é esse de Deus conosco. Ele não quer o nosso mal, Ele não quer que nos afastemos, Ele não quer que nos desviemos, Ele quer que estejamos sempre perto dEle, assim como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, assim como uma galinha que cuida, que alimenta, que protege. Assim é o Deus da nossa salvação. É por isso que o temor de Deus precisa estar tão presente na igreja. Devemos concluir essas passagens do Velho Testamento, dentre tantas outras que são citadas, entendendo, queridos, que o temor do Senhor no Velho Testamento está associado à obediência às suas leis e ao reconhecimento do seu poder e julgamento como princípio da sabedoria e do conhecimento. Mas vamos ver aqui o Novo Testamento. Vamos começar com os evangelhos. Logo após o Senhor Jesus ser concebido no ventre da sua mãe. E aí você se lembra que Maria vai visitar Isabel. E ao chegar à casa de Zacarias, ela é cheia do Espírito. E rompe o que tem sido comumente chamado de magnificar. Esse hino de louvor, Maria testifica que vê nas relações de Deus com ela uma ilustração de um princípio que tem sido característico das relações de Deus com o seu povo ao longo dos séculos. E que é característico das suas relações com o seu povo através daquele que ela agora carrega em seu ventre. A relação de Maria com Deus era de temor a Deus. Tanto pelo Deus Criador, o Deus que havia cuidado da nação de Israel, da qual ela participava, mas também ela reconhecia o mesmo temor, porque ela agora carregava o Filho de Deus. A relação dela não era somente uma relação de mãe que ama e que cuida do seu filho, mas é a relação de uma serva, de uma mulher que depende do Deus Todo-Poderoso. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 49 diz: porque o poderoso me fez grandes coisas. Isso é Maria falando. E santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem. E Maria nesse momento, queridos, olha para o passado. Olha para a relação do povo de Israel. E sabe que a relação do seu povo foi sempre muito cheia de altos e baixos. A relação de Israel era um momento de grande intimidade com Deus, e ao mesmo tempo, em seguida, se afastavam de Deus, se rebelavam contra o Senhor. E aí, nós olhamos para a nossa vida, e pensamos, não, nós somos diferentes. Nós somos a igreja, a noiva. Nós estamos nos preparando para o grande arrebatamento do Senhor. Mas como está a nossa vida? Será que nós temos mantido uma constância no nosso relacionamento com Deus? Será que nós podemos dizer, Senhor, obrigado, Senhor, porque olha, tô top. Conta comigo. Tô zero bala. Ou será que a gente olha e diz, Senhor, o negócio está tão meio, tô baqueado. Olha, Senhor, a última dessa vez eu quase que dou uma deslizada. Né? O que o nosso Senhor nos ensinou, queridos, é que se a sua presença fizesse com que os homens não mais temessem a Deus, simplesmente tivessem alegria em Deus, Jesus seria talvez um pregador coach, simplesmente encorajando as pessoas a viver uma vida com virtudes. Mas não, o que Jesus vai mostrar lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês não precisam se preocupar diante das perseguições, diante das acusações, diante daqueles que vão querer destruí-los. Isso aí é fichinha, isso aí é nada. Permaneçam fiéis ao Senhor. Agora, se vocês se afastarem de Deus, tenham medo. Temam em cair nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Precisamos entender também que Deus continua se revelando. Lá no livro de Atos, após a conversão de Paulo, que na verdade de Saulo. Saulo estava causando perseguição, grandes estragos na igreja.
E lá em Atos capítulo 9, verso 31, diz que assim a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito se multiplicava. A igreja estava crescendo, a igreja estava pregando, a igreja estava vendo as obras do Senhor se realizando, milagres. As pessoas tinham temor a Deus. E a nossa tendência pode ser pensar que onde quer que haja o conforto do Espírito, isso negaria o temor de Deus. Não. Se houver o temor de Deus, isso negará a licenciosidade, a prática do pecado. Mas esse não era o caso, queridos. O temor do Senhor se fazia presente. É por isso que Saulo, juntamente com as autoridades, passam a perseguir a igreja. Porém, Deus tinha um propósito maior na vida de Saulo. Aquele que perseguia a igreja passou a ser o seu porta-voz. Passou a ser aquele grande baluarte na pregação, o grande missionário, o grande apóstolo que foi Paulo. E aí nós vamos para as epístolas. Agora nos vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, Paulo falando aos coríntios, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Ele não diz, olha, aperfeiçoem a santidade nas regras que a igreja vai criar. Não diz, aperfeiçoem a santidade nas tradições da instituição que vocês vão servir. Não, ele diz, aperfeiçoem a santidade no temor do Senhor. Queridos, como nós nos conduzimos em nossos relacionamentos interpessoais é de suma importância no desenvolvimento de uma piedade prática. Não há como a gente pensar numa vida santa num mosteiro, afastado dos outros. Não, nós somos chamados a uma vida santa lá na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, de escola, com pessoas às vezes que não temem a Deus, às vezes pessoas que nos perseguem, nos dão trabalho. Queridos, precisamos mostrar a nossa piedade, a nossa santidade no nosso dia a dia. A piedade e a santidade da Bíblia são coisas intensamente práticas. Não há como a gente querer espiritualizar isso. Oh Deus, hoje eu vou estar fazendo 70 oração do Pai Nosso para tu me abençoar. Oh glória! Eu vou dar 10 voltas ao redor da igreja. Queridos, isso pode até servir para você baixar a barriga. Mas vai ter só esse mérito. Mas se você pegar o pano e passar na igreja, vai melhorar mais ainda. Santidade e piedade é no relacionamento com o outro. É no dia a dia, é na vida com Deus. Mas vamos lá para Efésios capítulo 5, verso 21. Paulo aborda o contexto do relacionamento prático no lar. Jesus tocou no meu tendão de Aquiles. Jesus, Paulo tinha que falar sobre isso. E aí diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é interessante porque esse sujeitar aqui não está se referindo a apenas àquilo que ele vai falar depois no versículo 22, que as esposas sejam submissas a seus próprios maridos, ou que os maridos amem suas esposas. Não, ele diz aqui no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. É uma relação que envolve marido e mulher de sujeição, pais e filhos, irmãos e irmãos. Ah, pastor, eu pensei que fosse só ela que tivesse que se sujeitar a mim. Basta você riscar esse versículo aí, tira ele, rasga da sua Bíblia. Diz assim, Deus, eu não quero isso aqui para mim não. Porque lá em casa sou eu. A mulher tem que estar subserviente a mim. Então vai te converter e estudar a palavra de Deus. Porque não é subserviência, é submissão. Não é fechar os olhos e fazer continência. Isso é lá para o nosso irmão Marcílio, né? Isso já foi lá para o presbítero Cleiton. É fazer continência ao Deus Todo-Poderoso, porque nós somos do exército do Deus vivo. O temor de Cristo, queridos, precisa permear as relações no nosso lar. Não há como a gente tirar Deus da nossa casa. Se nós tirarmos Deus da nossa casa, ela vai ruir. Vai ser igual àquela casa construída, edificada sobre a areia. Vamos para Filipenses capítulo 2, verso 12. Paulo ordena aos crentes em Filipos: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. Olha só, Jesus. Não é apenas na presença de Paulo que aquela igreja era obediente a Deus.
não era Paulo. Alguns leem isso aqui e acham que a igreja, quando Paulo saía, virava de cabeça para baixo porque o pastor tinha saído. Não. Não virava, não é porque eles fossem obedientes a Paulo, mas era porque eles eram obedientes a Deus. Porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Não é de qualquer jeito, é com temor e tremor. Queridos, qual deve ser o contexto dessa ação? Temor e tremor. Talvez no mundo, queridos, as pessoas não tenham essa ideia com relação à responsabilidade no seu dia a dia. Basta o dono da loja sair para que o vendedor faça corpo mole, para que o caixa, quem sabe, até possa fazer algum desvio. Basta o professor sair da sala de aula para os alunos fazerem corpo mole, não estudar mais. Essa é a realidade aí fora. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós não fazemos para o pastor, para o presbítero, nós fazemos para o Senhor. É por isso que nós não fazemos de qualquer forma. É por isso que quando nós subimos a esse púlpito para entregar o alimento, nós não vamos vir aqui para trazer palha. Nós trazemos pasto verde para alimentar as ovelhas. Mas vamos em frente. Ia falar aqui Pedro, mas o horário já está avançado. Vamos então para Apocalipse. Queridos, Apocalipse 15. Nos versículos 2 a 4, diz: E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não temerá ao Deus Todo-Poderoso? Haverá um dia, queridos, que o Senhor voltará para julgar as nações, e com Ele a sua igreja virá a esse mundo, e todo joelho se dobrará, todo olho o verá. Não há mais nenhum esnobe, não há nenhum de coração altivo, não há nenhum que permanecerá de pé diante da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Todos se curvarão diante do temor do Senhor. Precisamos entender isso. E para concluir, deixe-me dizer, primeiro, eu acredito, queridos, que temos o direito de concluir que ser desprovido do temor de Deus é ser desprovido da verdadeira religião bíblica. Se você não teme a Deus, se você não busca o temor do Senhor na sua vida, se você não busca essa intimidade com Deus, na verdade você não está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Você pode estar até mesmo examinando a Bíblia, você pode estar até mesmo lendo a Bíblia, você pode estar vindo aos cultos, estar cantando, estar ofertando, você pode ser até frequente à igreja, mas se o temor do Senhor não arde no teu coração, verdadeiramente você não tem seguido o evangelho, o cristianismo. A segunda conclusão, queridos, que temos garantia de fazer é esta: a medida do crescimento em qualquer indivíduo ou em qualquer igreja, é a medida em que esse indivíduo ou igreja aumenta no temor do Senhor. Você quer crescer? Cresça no temor do Senhor. A Gileade, José Walter, precisa crescer no temor do Senhor. Precisamos individualmente e coletivamente crescer no temor do Senhor. Precisamos entender, queridos, que a estatura espiritual, ela visa a maturidade espiritual, sabedoria, piedade em um grau excepcional. Mas tudo isso está baseado no temor a Deus. E em terceiro lugar, ser ignorante do significado do temor a Deus é ser ignorante de uma doutrina básica e essencial para a vida de todo cristão. Não há dúvida de que há muitos em nossos dias que são cristãos genuínos, mas que são tristemente deficientes em sua compreensão do conceito do temor de Deus. Por isso que nós não poderíamos deixar de falar nesse assunto, para que amanhã, para que quando você chegasse na presença de Deus e dissesse assim: Deus, olha, pastor Alex, presbítero Cleiton, presbítera Fátima, pastor Wilson, nunca falaram sobre isso. Deus vai pegar aqueles vídeos que estão lá no nosso canal do YouTube e vão ver que a gente pregou exatamente sobre isso. Cabra, mentiroso, teu lugar. Olha, presta atenção. Tu já chegou aqui meio chamuscado. Queridos, nós precisamos estar atentos no nosso relacionamento com Deus e saber que precisamos nos aprofundar em intimidade
no temor do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.